Hoje é dia de falar de uma história que inspirou e ainda inspira tantas outras histórias, mesmo passados mais de 3.000 anos. Hoje é dia de falar de A Odisseia, mais especificamente a Odisseia do Christopher Nolan, novo filme do diretor que já está nos cinemas. Bora repaginar? A história já é muito conhecida por muitos, mas eu acho que vale aqui uma lembrança do que se trata. Nós vamos acompanhar a jornada de Odisseu, ou Ulisses, que depois da longa guerra de Troia, que durou 10 anos, tenta voltar para casa na ilha de Ítaca. No caminho, ele vai lidar com as consequências das próprias decisões e a fúria dos deuses. Nessa jornada, ele vai enfrentar criaturas mitológicas, como sereias, gigantes e o ciclope Polifemo, filho de Poseidon. Enquanto tenta voltar para casa, a esposa Penélope e o filho Telêmaco se veem ameaçados pelos postulantes e pretendentes a marido da rainha sem o rei. O filme do Nolan já é gigantesco antes mesmo do filme começar. Ao filmar o longa todo em tecnologia IMAX, o diretor já se posiciona de uma forma muito ambiciosa, coisa que, para quem conhece o diretor, talvez não seja nada demais, mas é. É fato que ao usar essa tecnologia, o Nolan faz muito mais como um entusiasta do que pela necessidade, já que o filme, da forma como ele foi pensado e filmado, está disponível apenas para pouquíssimas pessoas ao redor do mundo. Mas é fato que isso abre um precedente para novos filmes rodados inteiramente com câmeras IMAX e quem sabe no futuro popularizar ainda mais essa tecnologia. Mas vamos pro filme? Aqui, gente, vale uma observação que nessa análise estou observando apenas a obra do Nolan, sem comparações diretas com a obra literária. No filme, o diretor acerta ao dar vida aos personagens e toda a história. O filme todo parece ser uma grande contação de história contada por um narrador personagem, que é o Odisseu. À medida que o nosso herói tenta se lembrar das próprias memórias e contar do que se lembra para a ninfa Calypso, vamos conhecendo quem é Odisseu e o que ele fez para ficar preso naquela ilha por mais de 7 anos junto com a ninfa. O Odisseu que talvez muitos esperavam ou quisessem fosse um Odisseu controverso, com a moral muito diferente da que conhecemos hoje. Porque é assim que ele foi contado ao longo de todos esses milênios. Mas eu vejo aqui que trazer um Odisseu mais próximo de um herói moderno foi uma estratégia do próprio Nolan para nos causar mais empatia com esse personagem. Ao tentar se lembrar de quem é, automaticamente Odisseu já recebe quase que um título de bom moço, sabe? Talvez para alguns a estrutura narrativa do filme pareça clichê, obedecendo perfeitamente à jornada do herói. Mas vale lembrar que foi essa história, tá, gente, até onde se sabe, que influenciou e influencia esse modelo que está tão presente nos filmes e nas histórias que foram contadas ao longo de todos esses anos. Basta a gente olhar, por exemplo, os próprios filmes do Nolan. O que é Interestelar, se não uma grande odisseia no espaço? E aí, desculpa o trocadilho, tá? É a jornada de um homem que deseja e faz de tudo para voltar para casa e reencontrar a filha. Eu vejo que fazer a Odisseia de um jeito diferente descaracterizaria toda essa história. Por isso, aqui nós vemos um homem tentando se lembrar de quem é, o que ele foi, os desafios, a sua redenção e o seu retorno para casa, que nesse caso é a casa dele mesmo na ilha de Ítaca. Um ponto a se destacar nesse filme é a fotografia do Rotem van Hoytema. Aqui, cada cena parece ser ainda mais grandiosa, dando imensidão ao que a história requer. Somado a isso, toda a trilha sonora parece nos envolver ainda mais em cada instante, em cada batalha e em cada superação. É como se a gente estivesse dentro da história. E eu queria destacar aqui também algo que pode gerar uma certa divisão de opiniões, que é o timing das coisas, sabe? Eu escutei de algumas pessoas que, por alguns momentos, parece que a história não anda, sabe? E talvez para um filme de quase 3 horas isso seja de fato um problema. No entanto, eu entendo que dar um ritmo mais lento a algumas cenas e passagens de Odisseu é extremamente importante para a gente conseguir
sentir aquela aflição, impaciência, ou seja lá o que for que as personagens estão sentindo naquele momento. A luta com o Ciclope mesmo pode parecer lenta para alguns, mas é importante que ela seja assim, até para nos dar dimensão de tudo aquilo que aqueles homens estão passando. O retorno para casa também pode ser visto como algo lento para alguns. Mas basta lembrar que são quase 20 anos, né, gente? Entre guerra e retorno para casa. Daria para contar uma história dessa de uma forma mais rápida? Fica aí a pergunta. Antes mesmo do filme estrear, o filme já estava sendo atacado por algumas pessoas, principalmente pela escolha do elenco. E aqui vale destacar, gente, que parte desses ataques vem acompanhados de preconceitos e racismo, e isso é inadmissível. No entanto, para mim, certas escolhas poderiam ter sido diferentes. Eu sinto que ultimamente os filmes norte-americanos trazem sempre os mesmos atores e atrizes para os grandes filmes. No entanto, eu entendo também que fazer um filme dessa natureza e nessas proporções se faz necessário a escolha de grandes atrizes e atores que chamam o público, né? Eu, por exemplo, eu fico bem feliz com as atuações de todos em cena, mas alguns poderiam ser diferentes. O Tom Holland e o Robert Pattinson, por exemplo, parecem sempre estar nos mesmos personagens para mim. Isso não é legal quando a gente quer ver um pouco mais daquele ator ou daquela atriz. O Robert Pattinson é um excelente vilão como Antinous, mas parece como tantos outros personagens que ele já interpretou na carreira dele. E aqui vale ressaltar que não é uma crítica direta a esses atores, mas eu esperava mais deles nesse filme. Por outro lado, a atuação do Matt Damon, do Jon Bernthal, Elliot Page, John Leguizamo, Zendaya, Anne Hathaway e Lupita Nyong'o são maravilhosas e dão peso à história que é contada. Com eles a gente consegue se emocionar, sentir raiva e se envolver com o filme. E aqui eu quero dar um destaque a mais à interpretação do John Leguizamo, que, assim, gente, tá espetacular, ao meu ver, por representar tão bem um fiel servo de Odisseu e transparecer, de fato, a ausência de Odisseu e os problemas que a falta dele traz a Ítaca, que vai sucumbindo aos poucos. Eu sinto que com a interpretação desse personagem, a gente sente o carinho e dedicação ao seu senhor em uma relação que muito mais se assemelha à de um amigo. Para além da crítica, eu vejo que a Odisseia nos proporciona grandes reflexões sobre a nossa própria existência e a nossa jornada aqui na Terra. Odisseu vai enfrentar as próprias consequências de seus atos. Isso vai lhe custar muito caro. Ao desafiar a lei de Zeus, ele vai não só de encontro ao que os deuses preconizam, mas também vai além de toda e qualquer humanidade. E aqui eu não trago essa relação com os deuses como uma forma quase cristã. Não é isso, tá? Aqui é observar como os nossos próprios atos influenciam diretamente naquilo que vamos viver no futuro. Por exemplo, ao chegar na caverna de Ciclope, Odisseu e seus homens buscam saquear aquele lugar, sejam as cabras ou o queijo. É fato que eles estavam com fome, precisavam comer. É fato também que o Ciclope pode ser uma criatura que vai usar da violência em algum momento ou outro. Mas ao chegar lá, não existe diálogo, não existe conversa com essa criatura. Eles usam apenas do que eles sabem, que é a violência, para lidar com aquele ser gigantesco e, de certa forma, monstruoso. Ao atacar no ponto mais sensível do Ciclope, Odisseu deixa de lado toda e qualquer humanidade. Ao perceber que a criatura falava e rezava por penitência, ele é questionado por alguns dos homens se valia a pena conversar. Mas agora, essa cena fica ainda mais triste na literatura, e eu não me recordo bem se isso aparece no filme, mas é quando o Ciclope pergunta quem furou o olho dele. E Odisseu responde que ninguém furou o olho dele. O que faz com que o Ciclope não consiga dizer com exatidão quem foi, apenas falar ninguém furou meu olho, ninguém furou meu olho. Só ao chegar na praia, Odisseu assume a autoria do que fez e vai ser punido por Poseidon mais à frente. O mesmo acontece também em outras cenas, como a chegada do cavalo de Troia.
Primeiro, ele deixa que parte dos seus homens morra em benefício de uma guerra que não é exatamente deles. E segundo, que ele usa da fé para trair e iludir toda uma cidade. Isso lhe custa caro, como ele vai perceber já no finalzinho do filme. Um momento onde passa a ser mais empático é com o encontro com a feiticeira Assisi. Ali ele coloca de lado o seu ego, as suas vaidades e violência em benefício de seus soldados. Isso me fez pensar sobre como as nossas atitudes interferem na nossa vida no futuro. Não seria aqui um efeito borboleta, mas quase uma terceira lei de Newton, sabe? Onde toda ação gera uma reação. Ao trair a lei de Zeus, Odisseu deixa de lado não apenas uma fé, mas a própria humanidade. Ele deixa de lado o Odisseu que ele foi no passado e se transforma em um outro homem. Na ficção, ele até teve um momento de redenção e de evolução. Mas nós teremos a mesma sorte? A Odisseia está nos cinemas e é um filmaço para quem gosta de uma boa aventura, de fantasia e de mitologia. Como eu falei aqui, o filme é grandioso em sua essência e acerta em vários pontos, mas também tem coisas que poderiam ser diferentes. Mas eu vejo que isso faz parte de toda a obra. Mas me conta aí, você já assistiu a Odisseia? O que você achou? Deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. E se você chegou ao final desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Eu vou ficando por aqui, meus amigos e minhas amigas, e até o nosso próximo vídeo. Fui!